Saudações, alunos de transmissão de calor. Aqui quem está falando é o professor Gabriel. E estou aqui para a resolução de mais um exercício de aletas. Nota, é um assunto bastante importante, com uma gama de solução relativamente grande. Por conta disso, eu estou gastando bastante energia com a solução desses problemas. Essa questão é uma das minhas questões favoritas da lista de aletas, tá? Então eu passei aqui para mostrar para vocês uma solução mais completa, onde a gente considera a região que tem as aletas e a região que não tem as aletas. Porque não se esqueça que a troca de calor total numa superfície, uma parte dela é feita pelas aletas e a outra parte é feita pela região que não tem aletas. Até então, nas questões que a gente conversou, ele só pedia a troca de calor pelas aletas, mas cuidado, eventualmente eu posso ter que descontar ou adicionar a região que não tem as aletas. Perfeito? Senhores, façam uma bela pausa nessa questão. Essa questão é relativamente extensa. Façam aquela bela leitura na questão e a gente toca o barco para a solução. Muito bem. Então vamos lá. Pessoal, se vocês leram atentamente a questão, a primeira coisa que ele está querendo saber é quanto vale a temperatura na base da aleta, TS. Parece que o desenho é muito complicado, mas não é. Efetivamente, o que ele te deu é um motor que tem a forma de um cubo, a forma de um cubinho, e sobre a lateral desse motor, ele está inserindo várias plaquinhas que são as nossas aletas. Perfeito. Agora, toda vez que o problema é muito complicado do ponto de vista geométrico, minha sugestão é desenhe uma aleta só. E aí depois a gente vai tentar pensar no que ele está pedindo. Então, vamos tentar desenhar essa aleta. Ó, eu olho para esse desenho e para mim é muito claro que, olhando para essa ilustração, aqui é a base dessa aleta e lá é a ponta. Então eu tenho 20 milímetros de altura de aleta. Olhando de frente às aletas, porque, tá vendo? Ele está colocando aletas em toda a volta do motor. Olhando de frente elas aqui, ó, a espessura da aleta é 5 milímetros e o comprimento desse cara ao longo da superfície é 150. Vamos fazer um desenho esquemático só para não esquecer disso? Então, essa daqui é a nossa forma simplificada da aleta que está indicado nesse motor. Eu vou marcar as cotas só para ajudar. Da base até a ponta é 20, comprimento é 150 e espessura 5 milímetros. Perfeito. Essa então é a nossa aleta com seção transversal constante que está fixada, que existem 32 fixadas à lateral do motor. Agora, antes de sair fazendo contas e procurando as condições, ele me deu uma série de informações importantes no enunciado. A primeira informação que vocês costumam pular durante a leitura é o efeito do que ele já te disse sobre a condição de contorno na ponta das aletas. Então, se você observar durante a leitura, ele te disse que é para você considerar a aleta com ponta adiabática. Então eu já sei a condição de contorno na ponta das aletas. Outra coisa é que ele deu um monte de informação para a gente sobre potência elétrica de alimentação do motor e potência no seu eixo. Cuidado, hein? O que vai virar calor é a diferença entre aquilo que eu peguei da rede elétrica com aquilo que virou trabalho efetivo no eixo. Não me vai converter 1512 watts em calor, porque senão você pegou toda a energia da rede elétrica e converteu aquilo em calor. E só é feito por uma resistência elétrica. Isso é um motor. Então só uma parte da minha energia vai virar calor. Quanto que vai virar? A diferença. A diferença entre aquilo que eu peguei da rede elétrica menos o que eu estou perdendo, menos o que está saindo para o eixo efetivamente, tá? Então o que vai virar calor no total, vou chamar de Q total, ele vai ser a potência da rede elétrica menos a potência que foi para o eixo. Isso é o que efetivamente vai virar calor. Então é 1512 menos 1492. Então o calor total que tem que ser dissipado pela lateral desse motor para esse negócio estar em regime permanente, vai ter que ser a diferença desses dois, que está dando 20 watts. Agora, ele deu um monte de informações. Ele falou para você, olha,
Como premissa do meu projeto, 72% de todo o calor que precisa ser dissipado vai ser dissipado por um conjunto formado por 32 aletas. Então, o total transferido só pelas aletas, que total apenas pelas aletas, vai ser igual a 20 vezes 0,72, ou seja, 72% do que virou calor efetivamente, que dá 14,4 watts vão ser dissipados pelas 32 aletas. Aí a pergunta é, quanto que uma aleta tem que dissipar? Ora, 32 dissipam 14,4, eu quero saber para uma. Que transferido por uma aleta será 14,4 sobre 32, que dá 0,45 watts. Então, cada aletinha sobre a superfície desse motor precisa transferir 0,45 watt. Uma vez que o enunciado me disse que eu estou trabalhando com ponta diabática, eu já sei qual é a equação matemática. Agora eu preciso calcular quanto vale a área e o perímetro para essa aleta. Mas isso é fácil. Se a gente pensar na condução, a condução que está correndo por essa aleta simplificada aqui, ela está caminhando nesse sentido. Essa daqui é a direção para a minha condução. A tua área perpendicular a esse vetor será essa área que eu estou achurando em azul é a área de transferência de calor que nós temos por condução, que é essa área que eu preciso para calcular a taxa e o coeficiente m da aleta. No caso, essa conta será... Essa vai ser a nossa área de transferência de calor por condução, que usualmente nas expressões a gente só indica como A, tá bom? E o que mais? E o perímetro? É o perímetro referente a essa área que está em contato com o fluido. Então, se eu pegar esse perímetro, será essa medida, mais essa medida, mais essa medida, mais essa medida. Esse aqui vai ser o meu perímetro, que vale 2 vezes 5, mais 2 vezes 150, que dá 310 milímetros, que é igual a 0,31 metros. Então, esse é o perímetro que está referido ao efeito da convecção do problema. Só isso? Não. Vamos calcular o coeficiente m, porque ele vai ser necessário. Nota que eu vou usar uma condição de aleta com ponta diabática, eu vou precisar desse coeficiente m. Área, perímetro, coeficiente de troca de calor por convecção e a condutividade térmica são conhecidas, calculando. — 2,87 metro menos 1. A expressão para a taxa de transferência de calor de uma aleta com ponta diabática está no formulário. Nota que nós já sabemos a taxa de transferência de calor, vale 0,45 watt. Cada aletinha dessa precisa transferir essa quantidade. L é a distância da base até a ponta, e se a gente olhar no nosso desenho simplificado, da base até a ponta tem 20 milímetros. Resultando numa temperatura superficial de 43,16 graus Celsius. Fechou. Então, se esse motor estiver operando, dissipando continuamente os 20 watts para o ambiente, a sua temperatura da superfície vai ser da ordem de 46 graus Celsius. É normal, viu? Se alguém já viu um conjunto motobomba funcionando e colocar a mão sobre a superfície das aletas, você vai notar que aquilo não vai ter uma temperatura muito alta, é um tanto quanto esperado. Por quê? O motor não deve estar convertendo muito da sua energia em calor. Agora toma cuidado, se a potência do motor for muito alta, essa taxa vai ser relativamente maior e pode ser que a temperatura seja alta e talvez não seja uma boa ideia botar o seu dedo sobre a superfície do motor. Muito bem, fechamos o item A. O que ele quer no item B? No item B, ele está pedindo para você determinar qual deve ser a cota A no desenho para a condição do item anterior. O que a cota A está se referindo? À aresta desse nosso motor cúbico, ao tamanho do motor. Ela não está diretamente relacionada com a aleta. Ela é uma medida que está relacionada com a área que você não colocou as aletas. Então pensa, 14,4 watts vão ser dissipados por 32 aletas. E o restante? Por essa região que não tem aleta. Pessoal, é um tanto quanto difícil às vezes de você conseguir enxergar esse efeito das aletas. Presta atenção.
Se eu observar o meu motor, no caso ele é um motor cúbico, todas as arestas têm a mesma dimensão, tá? A por A por A. Essas faces que estão pintadas em laranja aqui, elas são superfícies supostamente adiabáticas. Então, essas áreas ou essas regiões que eu pintei em laranja não vai ter troca de calor, que é essa e essa que corresponde com a frente, com o tampo que ele falou no enunciado. Essas outras 4 áreas laterais do motor, eu vou ter troca de calor, tá? Agora, o que eu tenho que tomar cuidado? Eu tenho que tomar cuidado porque isso aqui seria o motor sem aletas. Quanto seria essa área do motor sem aletas? Fácil. Vou chamar essa área de área não aletada. Então, isso aqui respondeu o item A, perdão. E o nosso item B começa aqui. A área que não possui aletas. É fácil. Nós temos 4 faces do cubo de medida de aresta A que vão estar disponíveis para troca de calor se não houvessem aletas. 4 vezes A ao quadrado. A hora que você começar a colocar a aleta, ela vai roubar um pouco dessa área que seria 4 vezes A ao quadrado. E aí o efetivo é que minha área que não tem aletas vai ficando cada vez menor. Quanto mais aletas eu coloco, menor vai ser essa área que sobrou. Então, se eu voltar aqui para o meu desenho, a hora que eu coloco uma aleta, essa superfície, essa parte inferior que está em contato, ela vai ser obstruída. E esse efeito de obstruir eu vou descontando da minha região que não contém aletas. Então vai ficar assim. A minha área não aletada, então isso aqui seria a minha área total, disponível, sem aletas, tá? Menos quantas aletas ele coloca na superfície desse motor? Ora, se a gente voltar para o enunciado, ele fala que anexou 32 aletas. Então, sobre a superfície desse motor, eu tenho 32 plaquinhas aqui, que seriam as aletas. Então, vou ter 32, vou ter que descontar 32 vezes a área que a aleta se conecta com a base. Agora, nota que essa área que ela está conectada com a base é essa área que eu chamei de área de condução, que vale 7,5 10 a menos 4. Então, aqui, menos 32 toques da base da aleta contra a superfície, que é a área que eu chamei de área por condução. Isso aqui vai me dar a minha área da região que não possui aletas. Aí você fala, mas para que você vai usar isso? Simples. Nós sabemos que nós estaríamos dissipando 20 watts no total. Menos 14,4, isso aqui será o quê? Essa é a energia dissipada pela região que não possui aletas. Então, pela região que não possui aletas, essa daqui, ou essa diferença, é a quantidade de energia que vai estar sendo dissipado pela região que não possui aletas. E como é que eu calculo a energia que é perdida pela região que não tem aletas? Lei de Newton. Porque em qualquer lugar ali, a temperatura é a mesma. Então eu posso calcular isso aqui como sendo HA vezes a minha área não aletada vezes a diferença de temperaturas, TS menos T infinito. A minha área não aletada eu conheço, a diferença de temperaturas eu conheço e o H, como resultado disso, a variável que me interessa, que é o A, eu vou conseguir calcular dessa conta. Então isso aqui vai ficar assim. Para conseguir dissipar esses 5,6 watts pela carcaça, que não tem aletas, eu vou precisar ter uma aresta A de 159 milímetros. Matamos o item B. E para fechar, o item C é uma pergunta bem simples. Ele fala para você assim, olha, imagina que você possa mexer nessa cota de 20 milímetros o quanto você quiser. Qual condição de L, podendo aumentar para quanto eu quisesse esse cara, qual condição de L me resultaria na menor temperatura de superfície? Pô, pensa um pouco. A energia que está sendo dissipada é constante, são 0,45 watts. O que ele está te perguntando é, o que acontece se L aumenta? Então vamos pensar um pouco. Se eu estiver fazendo a conta do tipo Q da aleta é igual a TS menos T infinito, partindo do pressuposto que continua sendo a aleta com ponta diabática, raiz de HPKA vezes a tangente hiperbólica de eminho vezes L. Vamos reorganizar essa expressão do tipo TS é igual ao Q da aleta sobre
Pensa um pouco. Todas as variáveis nessa expressão, à exceção de L, são constantes. Se L aparece no denominador e ele pode aumentar o quanto você quiser, essa fração toda aqui, ou essa porção toda, ela diminui. Resultado prático. Qual seria a aleta que me resulta no maior comprimento possível? Seria uma condição de aleta de comprimento infinito. Agora, se você fizesse L tender a um valor muito grande, toda essa porção aqui, matematicamente, isso daqui vai dar 1, que seria um caso de aleta de comprimento infinito. Dando 1 nessa condição e substituindo isso aqui por valores, o seu TS vai ser o valor menor possível. Ou seja, quanto maior é o seu L, menor é a temperatura da superfície. Alguém vai perguntar, mas não existe uma aleta de comprimento infinito. Não. Matematicamente, se m vezes L for maior que 3, você já cai matematicamente num caso de aleta de comprimento infinito. E se você fizesse essa conta com m vezes L igual a 3, para ver qual seria o comprimento da aleta, você ia chegar em um número próximo de 1 metro. Então, se você fizesse essa aleta do motor com uma medida de 1 metro, ele daria uma temperatura de superfície de 26. Isso não é longe nem um pouco prático, né? Seu motor ia ficar parecendo um porco-espinho gigantesco. Ele tem 159 milímetros de aresta e você coloca 1 metro para cima, 1 metro para baixo, para a direita e para a esquerda de aletas. Isso aí seria um tanto quanto estúpido do ponto de vista de engenharia. Tá legal, pessoal? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Retomem o vídeo, retornem, perguntem sempre que tiverem dúvidas e that's all, folks, jovens.